preciso do nome do Senhor. Irmãos, eu estou com algo que tem incomodado o meu coração. E eu acho que já partilhei, meus irmãos, a necessidade que nós temos, cada um de nós, de ter uma intimidade com aquilo que é verdade tratando de nós. Então hoje Deus tem me incomodado muito, porque eu fazer por fazer, todo mundo faz. Mas tem coisas que você não teria nenhuma obrigatoriedade, não teria nenhum vínculo de fazer com devido esmero. Essas demais coisas, elas recebem mais esmero do que propriamente aquilo que nós devemos fazer diante de Deus. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O livro do Apocalipse, capítulo 12. Para que nós tenhamos o desejo de fazer muito melhor, compreendendo a pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e do Reino de Deus. No capítulo 12, vou fazer uso do verso 4 até o verso 13, e depois vou falar o primeiro verso 17, né? Livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 4. Mas a atenção, são um dos momentos que é muito importante ter a compreensão. O verso 4 diz assim: que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu a luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, e porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava dia e noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Verso 17. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Fica comigo em nome de Jesus. E o dragão virou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, isso é muito importante. A palavra do Senhor, ela tem nos orientado de todas as formas. Mas uma das coisas que eu acho muito importante é que cada um de nós possa olhar e saber a qualidade do devido serviço que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer para Deus. Então, eu sempre falo isso. Eu vim de uma necessidade em que eu trabalhei muitos anos por conta própria. Então, eu tive que alugar as salas, eu tive que decorar, eu tive que requisitar.
Então nós sabemos que sobreviver diante de uma natureza como esta que eu acabei de falar é difícil. Você tem que prestar um serviço extraordinário e ter um olhar de detalhe por cada coisa, e ter a convicção no coração que você não frequenta aquele lugar. Você trabalha para que aquele lugar prospere. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes as coisas são parecidas. Você pode frequentar um lugar, mas você não trabalha naquele lugar. Você vai apenas naquele lugar, mas você não muda. Por quê? Eu frequento esse lugar aqui há 10 anos. Que é o meu trabalho. Bom, quando a gente frequenta e a gente não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso em que haja uma evolução, você na verdade está apenas frequentando. O que eu quero dizer é que quando nós olhamos para pessoas de Deus, nós devemos entender as coisas no seu devido detalhe. Quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ver que a nossa prioridade não é viver. Se nós olharmos a realidade dos Espíritos Sagrados, a prioridade do homem não é viver, mas é viver a verdade da justiça de Deus em Jesus Cristo. Porque para muita gente que não conhece a palavra, ele deveria viver, mas o apóstolo Paulo mesmo disse: não vivo eu. Paulo não queria viver, ele dizia: mas Cristo vive em mim. Por quê, irmão? Porque se você olha para uma realidade humana, milhões de pessoas estão priorizando viver a vida. Elas querem viver a vida, mas nós começamos a ver que uma vida que é vivida na loucura da visão humana, ela não pode produzir salvação. Porque uma vida que é vivida na loucura de uma visão humana, ela não produz salvação. Ou seja, a pessoa ela vai em busca de uma vida, só que ela vai encontrar uma escravidão. O que eu quero trazer nesses dias de hoje, que a prioridade do homem não é viver. Segundo os Espíritos Sagrados, a prioridade do homem é se salvar. Por que eu digo isso, irmão? Porque a palavra do Senhor, ela tem nos mostrado de forma muito profunda e clara que a Escritura mostra que, conforme foi lido no verso 4, que houve uma guerra nos céus. Houve uma guerra nos céus. E diante desse conflito, que nós sabemos que houve nos céus, uma criatura com várias cabeças, vários chifres, de uma forma em que o escritor coloca no início do texto, uma pessoa que tem várias cabeças, ou seja, o diabo não tem várias cabeças no sentido físico, até porque é o espírito, mas no sentido espiritual é uma pessoa de grande poder. Quando você olha para alguém, você vê uma cabeça, e aí você vê a possibilidade daquela cabeça fazer e acontecer em muitos momentos. Mas a palavra de Deus nos mostra que o diabo tinha várias cabeças, vários chifres. O que significa isso? Não fazendo apologia. Poderio daquela pessoa que guerreou e que levou 1/3 dos anjos. A nossa vida espiritual nós vamos entender, mas por que, irmão Eduardo, nós temos que conflitar com muitas coisas espirituais e precisamos vencer? E se nós não tivermos nenhum entendimento mais, por que nós precisamos vencer? Porque dentro do contexto da palavra, a Bíblia nos mostra bem claramente que o próprio príncipe das trevas, aquele capítulo 12, 4, olha o que diz a palavra: e a sua cauda levou após si a 3/4 das estrelas do céu. A sua cauda, ou seja, o seu poderio, a sua magnitude, levou 1/3 dos anjos naquela guerra. A palavra de Deus também quer dizendo: e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz. Parou diante da mulher, ou seja, parou diante da igreja ou parou diante de Israel. A nossa vida espiritual, nós devemos entender que dentro desse contexto da própria palavra, a Bíblia está dizendo aqui, quando ele parou diante da mulher, ou seja, de Israel, para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho.
raiz de Davi iria nascer um que iria salvar o mundo. E nós sabemos então que dentro dessa alegoria de palavras, nós precisamos ver que ele sabia que ia nascer o Salvador. Ele sabia que ia nascer alguém que seria maior, muito maior do que ele. E a Bíblia diz então, no verso 5, ele deu a luz a um filho, um varão, que há de regir todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É muito importante quando você tem uma vida espiritual, está em casa, está viajando, está no seu trabalho, mas aquelas coisas periféricas que estão ao seu lado, você deve entender a realidade de todo o contexto espiritual. No mundo antigo, nós sabemos que toda essa historicidade já se deu. E quando olhamos para Jesus Cristo, nós precisamos entender a realidade dos fatos. Porque muita gente está em casa, ou até mesmo na igreja, mas ela não tem interesse em prestar um bom trabalho de combate espiritual para que ele possa, sabe, prevalecer. Porque se você não tem um bom trabalho, nós sabemos que muitas pessoas abrem um negócio, mas elas não querem trabalhar. Elas querem transferir o patrimônio daquele que ali vai fazer algum serviço, mas ela não tem a integridade, ela não tem a humildade de trabalhar e ver o crescimento do seu trabalho, do seu patrimônio, através da lisura, de uma vida ilibada, de uma vida sem que haja nenhuma, sabe, contratação com nada que seja de natureza de amor. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que o próprio Deus está mostrando a realidade para todos nós. Olha, houve um combate no céu. E aí o que aconteceu? Eles eram violentamente poderosos. Ele diz que ele arrastou um terço dos anjos. Mas como assim, pastor? Sim, ele arrastou um terço dos anjos. Houve um combate ferrenho. E ele produziu a capacidade dentro dele de levar um terço dos anjos do céu. E o que nós vemos? A realidade de Deus trazida por Jesus Cristo, para que nós possamos nos apoiar em Jesus Cristo, então encerrar o poder dele na nossa vida, nos escondendo, sabe, em Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, sobre o Senhor onipotente descansará. Quem habita no esconderijo do Senhor. Que Jesus é um esconderijo em que ele não pode alvejar Jesus. Ele não tem poder ou magnitude para alcançar Jesus. E nem tampouco o reino de Deus. Então eu começo a entender, eu não tenho que viver, eu tenho que me salvar. E por que eu digo isso, irmãos? Porque a palavra de Deus aqui no verso 6 diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós devemos observar o seguinte: quando a Bíblia fala a mulher está falando, a mulher é Israel. Ou seja, a mulher fugiu para o deserto. A igreja é um lugar, como também a própria realidade de Israel, é um lugar que faz lembrar de Deus. São dois lugares, a igreja e Israel. Quando você fala de Israel, você fala assim: Jesus nasceu naquele lugar. A igreja é a continuidade do reino de Deus. Então ele está dizendo aqui que a mulher fugiu para o deserto, ou seja, Deus colocou um refúgio de capacidade espiritual na igreja e em Israel. E nós então devemos entender a nossa realidade nos dias de hoje como igreja. E a igreja aqui, ela tem um papel fundamental de um tempo fora de outros tempos, dentro de um tempo. Ou seja, a igreja está preservada por Deus há milênios e milênios. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender o que nós devemos priorizar. Porque muitas das vezes as coisas estão pulverizadas, sabe, irmão, você tem uma coisa aqui, outra por lá, uma aqui, outra embaixo. O que eu vou fazer? Eu priorizo o que é minha família, eu priorizo os estudos,
estudos, eu priorizo meu trabalho, a minha mulher, a minha família. O que eu priorizo? Irmãos, quando nós começamos a entender a obra de Deus, nós precisamos entender a colocação de cada momento em que Deus nos dá graça. A prioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a prioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi buscar o reino de Deus e anunciar a justiça de Deus como única fonte de salvação. Porque muitos homens falam assim: a educação, a saúde, o saneamento. Mas o que eu quero chegar? A educação ajuda? Claramente. A educação melhora. A educação deixa o ambiente mais limpo. A educação deixa o ambiente mais claro. Mas ela salva? Não, ela não salva. Que nós temos uma cidade que tenha uma rica educação, possa ser que tenha uma cidade que haja uma civilidade, uma educação ilibada. É importante? Eu acho que é. Mas para a minha consciência, não salva, ou seja, não abre-se as portas do céu, porque uma cidade é pautada em educação. Quando nós olhamos para a realidade de Deus, nós precisamos ver o que o homem deve priorizar. O homem deve priorizar a sua salvação, mas uma consciência de que eu não estou querendo viver para aqui ou para lá, irmão, Paulo. Mas o que o senhor pretende? Preciso me salvar. Aleluia! Glórias a Deus! Por que isso é importante? Porque às vezes dentro da sua vida você está pensando em viver. Deus está querendo falar, olha, o importante, Jonathan, é você ter a consciência que você não precisa viver, você precisa se salvar. Mas como assim? Irmãos, quando um homem prioriza viver independentemente, ele será um escravo do pecado. Vou repetir de novo. Quando o homem pensa em viver independentemente, o que ele vai fazer? Ele vai viver. O próprio reino diz: vai ser escravo do pecado. Meu Deus! Porque ele não quer, na verdade, uma vida conforme todo o registro que tem na palavra. Porque a própria palavra está mostrando que essa rebelião ela se estende os seus efeitos até o dia de hoje. Então não é a rebelião que aconteceu nos céus, irmão. Aconteceu lá 2.000 anos atrás, 3.000 anos. Está aqui que eu tenho isso. Ela reflete em você e em todos nós. Meu Deus! E por que ela reflete? Porque se você tiver entendimento, você vai entender que precisa dar prioridade não ao seu viver. Que a pessoa amanhece de manhã, toma café, molha as plantas, faz o almoço, tá e daí? Você tem que ter outra mentalidade. Por quê? A prioridade é você se salvar. E por quê? Porque existe uma guerra silenciosa entre a tua vida e a minha vida. E eu não sou bem-vindo. Por quê? Porque eu, na verdade, trabalho como testemunha de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, no verso 7, está dizendo assim: e houve batalha no céu. Miquel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava contra os anjos. Então o arcanjo Miguel está em prontidão, guerreando contra os anjos caídos, mas eles guerrearam. E a Bíblia diz então que eles perderam essa guerra. O Espírito Santo de Deus, ele deve trazer o seu entendimento, porque muitas das vezes você não consegue entender por que uma pessoa às vezes está dentro de um contexto muito difícil e você vê que ela não consegue reagir. Principados e potestades são anjos caídos. São esses que estão aqui na Bíblia que caíram. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que eles têm poderio, tinham e têm poderio muito grande. Você observa que quando o escritor fala do dragão, olha o grau de configuração do escritor da Bíblia. Capítulo 12 diz assim: e viu-se um grande sinal no céu,
uma mulher vestida de sol, tendo lua nos seus pés, a coroa de 12 estrelas e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que aquele era o grande dragão vermelho. Presta atenção no dragão vermelho. Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre as suas cabeças 7 diademas. Meu Deus. Está falando de poderio. Está falando que ele tinha 7 cabeças quando andava pela rua. Não é isso. A imagem dessa pessoa diabólica é uma imagem de grande, mas grande poder. Então, quando ele conflita com alguém que tem um poder maior que a pessoa de Jesus, aí ele diminui. Mas o próprio escritor mostra o gigantismo dessa pessoa. E aonde que eu quero que os irmãos entendam? Meu Deus. Que quando o homem prioriza viver independentemente, sabe, sem Jesus, ele vai ser escravo dessa pessoa. Mesmo que ela venha para a igreja, mesmo que ela faça todos os, compromissos que tem com a igreja, ela quer viver independente, porque ela quer fazer uma vida que é muito problemática. Você observa o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. Essa semana, nós vimos uma menina de 13 anos. E a menina de 13 anos, ela projetou com mais outras pessoas. A menina tinha 13 anos. Havia um conflito dessa menina com a mãe. E a mãe dessa menina, naturalmente, não tinha autoridade para enfrentar a menina. Porque uma pessoa que tem consciência, ela vai entender que uma menina é maior, quer dizer, é menor do que uma mãe, em todo sentido. Então, quem tem que ser dominada é a menina. Só que naturalmente a mãe não levou, irmão, a sério, em consideração isso. O que aconteceu? O mais de tudo que é absurdo. Essa menina movida, trabalhada, dominada por Satanás e seus demônios, com 13 anos de idade, planeja e mata a própria mãe. O que eu quero dizer, irmãos? Quando você é um pai, você é uma mãe, você tem que entender que filho dá trabalho. Se você não tiver mão de ferro como pai ou como mãe, o filho vai te trazer problema. Você tem que entender que o lugar do filho é abaixo de você. Você, mãe, tem que entender que quem comanda a filha é você, não é ela te comandar. Porque se essa mãe tivesse mão de ferro, tivesse ouvido a Deus, fosse filha de Deus, ela nunca iria ser morta por uma filha. E por que hoje seria até algo, a pessoa me falar, mas por que a filha matou? Que se ela tivesse uma mão de ferro, porque Deus diz, corrigir vossos filhos com vara de ferro. Aleluia. Deus não manda corrigir filho com isopor, nem manda corrigir filho com algodão. É vara de ferro, ou seja, é autoridade. Aleluia. O filho tem que estar ali debaixo para obedecer. O que eu quero dizer, irmão? Meu Deus. Você, quando tem um filho, você tem que vai se dar trabalho. Por quê? Se você não mandar nele no sentido que é o presente de Deus, se você domine ele, não faz sentido, irmão. Nascer um bezerro e a vaca ser dominada pelo bezerro. Nascer um tigre e o negócio pequenininho de dominar, não. A gente vê o domínio até de um animal sobre os próprios filhos. Aleluia. O que pode chegar, irmãos? Quando eu vejo isso, eu quero dizer para os irmãos que Deus é uma pessoa dominadora. Glórias a Ele Deus. mostrou para Satanás e para todo mundo que nós precisamos, quem manda aqui sou eu. Glórias a Deus. Quem manda aqui sou eu que mando. Aleluia. E eternamente eu vou mandar. Então o Espírito de Deus está nos ensinando que muita coisa começa errada, não é por causa da lei dos homens. Eu não estou ensinando ninguém a espancar o seu filho, a maltratar. Mas, irmãos, que não é negócio que me deixa angustiado é eu ver, na verdade, alguma coisa que seja menor
dominar uma pessoa maior. Às vezes um homem, ele é óbvio que o homem tem que usar uma calça comprida. Mas você vai dizer assim, mas pastor, não. É muito comum você chegar numa casa e aquele homem, suposto homem, ele não usa calça comprida, como disse o meu amado irmão Eduardo, uma certa ocasião. Ele usa saia. Mas como pastor, ele usa saia? Por quê? Porque quem manda nele é a mulher. Ele tem que inverter isso. Por que ele tem que inverter? Porque a palavra de Deus diz que esse anjo aqui, a cauda dele levou 1/3 dos anjos que caíram. Por que ele levou? Porque ele tinha domínio sobre eles. Glórias a Deus. Na nossa casa, você tem que entender, é uma bênção. Mas se você deixar as garras de Satanás entrar na sua casa, amanhã ele está fazendo a roça. E para mim não vai ser novidade nenhuma dizer que uma mãe foi morta por uma filha. Por quê? Porque a filha, ela tem que ser colocada no lugar dela. Mas e aí? Custa um preço. Você tem que se dispor com o filho. Você tem que se dispor a entender que não vai ser mandando, é você corrigindo com a vara de ferro. Deus falou assim: corrigir vossos filhos com vara de ferro. Eita, glórias a Você não Deus. tem que ter piedade. Olha, quem manda aqui sou eu, acabou. Eu vou dizer, pastor, quem manda aqui sou eu. Abaixo de Deus, quem manda aqui sou eu. Glória a Deus. Eu falo, você fazer isso dentro da sua casa. Porque se você tiver um coronel dentro de casa, mulher, ou uma filha que é um general, um capitão, ou um filho Glória que é a o mais Deus. jovem, tua casa vai abaixo. Meu Deus. Por que vai abaixo? Porque dentro de uma família você tem que entender que dá trabalho você se impor. Dá trabalho. Você já imaginou se todo mundo vem pra cima de mim e eu falo, tá tudo certo. Não está tudo certo. O que eu quero mostrar para os irmãos, dentro de uma situação, é que Deus é uma pessoa que Ele mostra para você e para mim. Tudo vai ser feito de uma forma, de uma ordem, dentro de uma ordem. Eu sei que eu tenho que me dispor com a minha própria vida natural. Eu preciso ser um homem de oração. Por quê? Porque dentro da própria palavra, Deus está mostrando aqui que o dragão ele foi precipitado, ou seja, ele foi jogado no céu, junto com Deus. Mas ele não era um grande amigo, era um grande amigo. 1/3 dos anjos era um amigo. Deus manda embora. Manda como nada. E eles foram embora do céu e habitam hoje na atmosfera, mas tem capacidade para violar a nossa paz, capacidade para chegar até onde nós e oferecer um combate. Mas peraí, o que eu aprendo de Deus? Eu aprendi de Deus, eu tenho que ser fiel a Deus. Aleluia. E o que acontece? Quando eu priorizo a Deus, eu começo a entender que quando o homem prioriza a salvação, ele prioriza um relacionamento bíblico genuíno com Deus. E ele prioriza a justiça de Deus. Mas se a minha casa, eu não tenho voz, o diabo toma conta da minha casa. Eu aprendi com Deus que eu não tenho que lançar a mão da corrupção. Eu não posso lançar a mão da ferramenta das trevas. Agora, uma criança tem que ser colocada no lugar de criança e tem que obedecer um adulto. Glórias a Deus. Um adolescente não anda dentro da minha casa, nunca, mas nunca. Porque ele é adolescente, eu sou o cabeça, eu sou o mais velho. Eu quero mostrar para os irmãos. É que na vida espiritual, Deus está mostrando bem claramente que você tem que priorizar a sua salvação. Eu não quero só viver, eu quero me salvar. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não quero viver, irmã Flávia, só eu tenho que me salvar. Mas por que eu tenho esse cuidado com a irmã? Eu vejo o diabo tomar conta da casa de muitas pessoas. Verdade de Deus. Por que ele toma conta? Quem me acha brecha? Se imagina eu aqui com toda essa pregação e quando chego em casa, ó, pastor, não é isso tudo não. Por que a mulher tem que mandar ele, fica com ele e fica quietinho? Eu não estou falando de machismo. Eu não estou falando de que o homem vai maltratar a mulher. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: as coisas têm que ser colocadas no lugar. Aleluia.
Mas por que isso é importante, pastor? Porque se você não colocar no lugar, o diabo toma um lugar na tua vida. Ele toma o controle dos teus negócios, ele toma o controle de tudo, mas por que ele toma? Deixa eu observar aqui, ó. Deus mandou que o arcanjo, sabe, Miguel, fosse para a batalha. E é claro que Deus ajudou. Quem é que ganhou? O diabo e um terço dos anjos ou Miguel? Miguel não conta. Aleluia. Espiritualmente, está escrito aqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de ignorantes. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glórias a O que Deus. Deus quer mostrar para todos nós? Existe uma realidade ao redor de todos nós. É verdade. Qual é essa realidade? A prioridade. Então, quando eu vejo alguns serviços de uma vida humana mal feitos, e eu olho e vejo que já entrou outro, eu falo: vai ser difícil, hein? O Espírito Santo de Deus está me dizendo bem claramente que há um combate do mundo espiritual com a minha vida e com a sua vida, que você tem que entender que é um mundo invisível. Mas qual é a realidade, pastor, no texto que mostra que há uma latente guerra espiritual com aqueles que estão em Cristo? Lembra bem disso, eu vou ler agora. Capítulo 12, verso 17, presta bem atenção. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Israel ou a igreja? O diabo irou-se com quem, mulher? Contra a igreja ou contra Israel? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto das suas sementes, Meu Deus. de que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então já tem uma briga que ele vai sempre para cima de mim. A Bíblia está dizendo que vai fazer guerra com quem? Comigo. Eu sou semente, na verdade, daquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. O que eu tenho que ter? A consciência de que a igreja é um lugar de guerra. Ele não gosta, na verdade, que nós defendamos a obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas aqui no texto está dizendo que ele foi fazer guerra. Então o que é a nossa realidade? A nossa realidade, irmãos, ela está dentro de um contexto que é a minha prioridade. Prioridade é ser santo. Mas por que você quer ser santo? Se eu não for, você toma conta da minha casa. Meu Deus. É por isso que você vê muito homem. Ele fala que é homem para os outros. Diante de Deus, Deus fala: não, homem não. Por quê? A mulher é o capitão da casa. Isso me deixa muito triste. Quem tem que ser o capitão? Bom, na minha palavra eu escrevi que o homem é o cabeça. Abaixo de Deus. Então, você chega para casa, você vê um coronel mandar um filho de 15 anos te mandando, meu velho, 63 anos. Que é de 15 anos me mandando. Eu não estou dizendo que ninguém vai fazer uso da corrupção. Você tem que pensar um pouco mais. Em certa ocasião eu vi um homem no interior, os filhos dele se formaram, e ele disse para Deus: me respeitou muito. E ele tinha um filho que era mais ou menos atravessado. E alguém falou alguma coisa, e ele disse assim: é meu filho, eu amo ele, mas eu tinha que levantar a mão para mim. Eu não estou dizendo que está certo, eu nem estou fazendo a apologia disso. Eu tinha que levantar a mão para mim aqui dentro, eu mato ele aqui dentro. O que eu quero dizer para os irmãos? Meu Deus. Olha para a personalidade de Deus. Quando Deus pegou os filhos de Arão dentro da igreja, bêbados, Deus podia dizer: irmão, vou conversar com os filhos de Arão. Vou tentar chegar a um acordo com os filhos de Arão dentro da igreja. Qual foi o acordo com os filhos? Deus matou dentro da igreja.
Os homens têm que ter mão e entender. Tem coisas que não cabem negociação. Tem coisas que passam no limite. Eu estava falando para vocês que eu tinha um menino da igreja no meu trabalho, que eu tinha escritório grande. Eu gostava daquele menino de graça, ele morava lá na Ilha do Governador. Aí volta e meia tinha a queixa dele e eu tolerava. Um dia eu cheguei, alguém me falou assim: olha só o que seu queridinho fez. Ele desentendeu-se com o garoto, pegou o extintor de incêndio enorme e saiu jogando dentro do escritório. E aí eu nem tive mais a mulher, não pode aproveitar. Quer dizer, irmãos, que você tem que ter consciência Meu Deus. que não é você vestir uma roupa, uma saia, um terno que vai mudar você, é o que você é na essência. Aleluia. Eu não estou na sua casa, mas Deus entra na sua casa e vê se você é um homem de responsabilidade, você tem um bom serviço, você tem temor a Deus. Glórias a Deus. Eu amo a minha esposa, amo, gosto dela de coração, gosto demais. Mas uma coisa é eu amar, outra coisa é ela vir para as minhas costas. Aí não. Que não tem isso. Eu amo ela, então acatar o resto da minha vida dando problema. Mas agora, em cima das minhas costas, para desagradar a Deus, não, de maneira nenhuma. Ah, por quê? Eu sou machista? Não. A Bíblia diz que vós, marido, tratai bem as vossas esposas, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então o homem tem que aprender a tratar bem a mulher. A mulher tem que aprender a tratar bem o marido. A mulher tem que aprender a cuidar do filho para botar ele no lugar dele. Opa, você é meu filho, você é meu pai. Você não é meu avô, você é meu tio, você é meu filho. E toda a ordem na nossa vida é para a honra, é para a glória de Deus. O diabo se engraçou e disse: não, eu posso com você, Deus. Eu e o terço dos anjos vamos te botar destronado. Ele falou: não, Lúcifer, você não vai me destronar, não. Eu vou botar você para baixo. Glórias a Deus. E botou até hoje. Você tem que entender que você traz DNA de uma mulher cristã. Você traz DNA de um Deus que é reto, poderoso. Glória a Jesus. Um Deus que abençoa, irmão Flávio. Um Deus que prospera. Um Deus que fortalece, que te enaltece, que te exalta. Glória a Deus. Um Deus que te enriquece. Não faz sentido você agradar, mudar tudo por conveniência humana, secular. Glória a Deus. O Deus que está em nosso meio. Muitas das vezes a pessoa pergunta: o que eu fiz? Põe tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Por quê? Porque tem muita coisa que está fora de ordem. Não faz sentido que isso aconteça na minha vida e na tua vida. Você imagina eu com essa idade, com meus filhos mais velhos, esse aí é o burro mais velho. Por quê? Os filhos mandam dele. Esse negócio, irmãos, que entristece a Deus. Quando você olha para tudo, quando você olha para o arcanjo Miguel, Deus olha para ele e fala assim: dá para Miguel fazer o que ele resolve. Por quê? Miguel não teve piedade, nem compaixão. O que ele vai fazer? Se Deus falar para Miguel matar, Miguel mata. Mas por quê? A voz maior do Senhor. Glórias a Deus. Se Deus dissesse para Davi: Davi, sai, guerreiro. E tiver que matar, Davi matar. Eu quero dizer para você: não vai matar nada. Só quero dizer para você colocar as coisas no lugar, só isso. Glórias a Que às vezes as coisas estão fora do lugar e você pergunta: mas o que eu fiz? Você tem que ter coragem, como homem e como mulher, para a honra e para a glória de Deus, de entender que Deus está na tua vida para te ajudar.
Mas aquilo que está fora do lugar, a gente vai para uma negociação inicial. Mas chega uma hora que você tem que agir como Deus age. Glória a Jesus. Aleluia. E tem dentro da igreja serviços que são serviços aparentemente bons até na casa de Deus domingo. E no meio da semana. E vai falar, eu não quero. Por quê? Porque é um serviço conveniente ao homem. Você já imaginou se você viver como pastor aqui? Se eu vou ali e faço uma coisa errada, se eu vou ali sou desrespeitado, se eu vou ali e todo mundo quer me corrigir. Não, por quê? Porque eu não tenho postura de homem de Deus. Eu não posso, você nunca vai me encontrar falando, oi bacana. Você não vai me encontrar falando isso. Você não vai me encontrar falando, oi benção. Eu não falo isso. Você nunca vai me encontrar falando isso. Se aí chorar, como é que você está? Você não vai me encontrar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu sei quem está na minha vida. Eu sei que Deus não se enganaria nunca de ver um homem de Deus, um vocabulário, os principais, os protestados no inferno. Mas a vida da pessoa não tem gravidade a nada. E tem muita coisa para melhorar dentro do contexto. A prioridade que Deus está querendo nos dar não é você viver e conquistar as coisas. A prioridade é você agradar a Deus. Aleluia. E consequentemente ser salvo. Por que ser salvo? Glórias a Deus. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Aleluia. Então Deus tem mostrado, está tudo, sabe, aposto a ser resolvido na vida de todos os irmãos. Mas vai se dar trabalho. Um filho rebelde, você tem que botar para baixo. Uma filha rebelde, bota para baixo. Sabe, um casamento desrestabelecido vai para a conciliação. Não leva até o extremo. Se essa moça aqui morreu, que a filha de 13 anos matou ela tivesse autoridade desde o início, como me falava a irmã, falava isso no mãe dela, a irmã Flávia teve uma mãe que faleceu aos 94, né? E certa pessoa, que eu não sei qual é o texto da Flávia, a pessoa estava sem camisa e era parente ou próximo da parentela da Flávia. Me desculpa se for uma maneira bem errada. A mãe da Flávia disse assim, Flávia contando, o outro, a outra pode subir, mas aquele lá não. Sem camisa aqui não vai entrar nesse camisa. E não subiu. Ela morreu aos 94 anos. Como serva de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que isso é falta de educação. É posicionamento entre os céus e Deus. Aleluia. Às vezes você pensa que é um serviço bom. Deus olha e fala para mim, é péssimo. Por quê? Dentro da igreja está legalzinho. E fora, não é nada daquilo que você imagina. Jesus. E aí você fica reclamando, mas por quê? Porque o teu serviço é ruim. O serviço é ruim. Não tem evidência, não tem terror. O diabo olha e fala para a gente, por quê? Que crente que é? Essa moça não é crente, esse rapaz não é crente nada, não. Estou na vida dele. Então nós temos que entender que entre os céus e a terra há um controle. E se nós estamos preenchendo céus abençoados, não mais vivermos, mas sim salvarmos, irmãos, tem que melhorar 1,5 milhão de vezes o nosso serviço. Para mim, quando eu quero dizer futura, Deus olhar e falar assim, aquela ali eu conheço. Quem é aquela ali? Aquela ali eu conheço. Aleluia. Aquele lá eu conheço. E aquela outrazinha ali, aquela lá? Não é que eu não conheço, eu não tenho admiração. Como Jesus Cristo diz, apartai de mim, alguém de vós, que praticais a iniquidade. Quem quer dizer eu também conheço? Por que ele não reconhece? Porque ele não, na verdade, recompensa com a devida justiça e bênção. Ele recompensa com a dificuldade, as lutas e as provas. Eu quero que os irmãos entendam que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido do que o mundo real. Deus, aleluia. Eu não quero pregar para você um Deus de mar de flores, porque esse Deus não existe. Eu quero pregar um Deus que Deus está nos dizendo, olha, ele saiu para perseguir os que testemunham contra Deus, mas ele pode até perseguir
Irmã Flávia, mas ele não vai permanecer. Glória a Deus. Não vai permanecer. Agora, se você já sabe que ele tem a natureza para sair e perseguir, Aleluia. se esconde em Jesus Cristo. Aleluia. Serve a Jesus Cristo. Aleluia. Se humilhe em Jesus Cristo. Tenha temor em Jesus Cristo e salve-se em Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado como prioridade de uma vida humana, mulher ou homem, é salvação. Viver independentemente, sem compromisso com Deus, sem problemar. É uma loucura, por quê? Porque o outro não toma conta da minha vida, da minha casa, do meu trabalho. Por quê? Não tem ordem. A Bíblia diz que onde não há governo, não há lei. Então vamos nos inclinar para ter a governabilidade estruturada. Não é a governabilidade do pastor, não é o que está escrito. Eu estou falando para você, não é a invenção da internet. Quando esse daqui se rebelou, nem imaginou. Vou subir e vou ficar mais alto que o Senhor. Jesus disse, o Deus disse, amigo, nem você, nem o Deus dos anjos, nem ninguém, eu boto vocês para baixo. Tiro todo o poderio de você. Glórias a Deus. Mas graças a Deus nós temos uma direção. Essa semana eu tenho que resolver isso. Pastor, eu preciso desenrolar esse assunto. Foca para casa em ordem. Foca para casa em ordem com Cristo. Se conseguir, se arrepende. Entra no conselho e os nomes do Senhor vai ser glorificado e se exaltar. As palavras de novo exaltam o nome das pessoas. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.